Muito bem, voltamos com mais um bloco do Super Notícias e hoje vou ter a honra e a oportunidade de conhecer e conversar sobre a profissão de uma turismóloga, que nada mais é do que uma pessoa formada em turismo. E para poder falar justamente sobre esse tipo de profissão, sobre esse nicho profissional, está aqui a turismóloga Lara Freitas. Lara, boa tarde, seja muito bem-vinda e é um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu, obrigada. E para a gente poder começar esse bate-papo, me explica, menina, o que consiste o trabalho de uma turismóloga? Bem, o turismólogo é um profissional, né, formado no curso de turismo e ele pode atuar em várias áreas. Ele pode atuar, por exemplo, em agências de viagens, ele pode atuar com eventos, né, voltados para o turismo, ele pode atuar na área de companhias aéreas, enfim, várias áreas, hotelaria. É um leque muito grande de opções. É um leque grande. Para a pessoa pertencer a essa classe. Mas antes de ser um turismólogo ou uma turismóloga, como é o seu caso, tem que passar por esse processo de formação dentro da faculdade. E eu acho que é o que muitas pessoas não sabem, é que existia aqui em Governador Valadares, mas com certeza existem em outras cidades do Brasil, em algumas faculdades, o curso de turismo. Explica mais ou menos para a gente como funciona esse curso. Então, é um curso super interessante, ele abrange várias áreas, dentro, obviamente, da geografia, da política, economia, do empreendedorismo, que é interessante, que é onde eu atuo hoje, hotelaria, eventos. Então, é um curso que eu acho super promissor, principalmente nos dias de hoje. Interessante saber, né? Porque muitas pessoas não sabiam, passaram a saber a partir de agora com a sua fala, que existe o curso de turismo, existiu aqui na Univale, aqui em Governador Valadares, mas com certeza, principalmente nas universidades que ficam localizadas nas capitais brasileiras, existe, né, o curso de turismo. E antes de você entrar no curso de turismo, obviamente que você teve o gosto e teve a curiosidade em pertencer a essa área. Como surgiu o interesse e o gosto para poder entrar justamente nesse curso? Então, eu já gostava muito de viajar, mas esse não é o ponto, assim, que foi dominante para que eu escolhesse. Preponderante para poder escolher. Porque além do gosto por viagens, eu sempre gostei de criar coisas novas e, por exemplo, lá hoje eu atuo na agência de viagens, né? Então, trabalhar com o sonho das pessoas, né? E, enfim, são atividades que me fez escolher o curso e hoje ter a minha agência de viagens. E sobre essa profissão, existem muitos profissionais, pelo menos aqui em Governador Valadares, que são formados e que atuam diretamente nessa área aqui na cidade? Hoje são poucos, até porque eu acredito que hoje nem tenha mais o curso de turismo aqui, né, na nossa universidade. Então, são poucos turismólogos realmente formados na área. E quando pensa em alguém ligado à área de turismo, que é um profissional, é claro que esse profissional, ele na maioria das vezes vai trabalhar em algo inserido com bastante viagens. E aí o turismólogo dentro de uma agência de turismo, por exemplo, além de ser proprietário, em quais mais áreas ele pode atuar dentro desse campo? Dentro de uma agência, que você diz? Então, por exemplo, na minha agência, eu escolhi o nicho de grupos, eu levo muitas pessoas a conhecerem vários lugares do mundo, a gente está sempre promovendo grupos de viagens, nós escolhemos trabalhar hoje com grupos de destinos exóticos mais diferentes, como Dubai, Tailândia, Grécia, África do Sul, né, que nós já levamos muitos passageiros aqui de Valadares e região. Então, a gente trabalha nessa linha, né, que foi a que eu escolhi, mas você pode, como turismólogo, escolher outras vertentes, outras linhas. E justamente já que você tem a formação e é proprietária de uma agência de turismo, qual que é a importância da formação? Porque muitas pessoas pensam que para a pessoa trabalhar numa agência de turismo, ela tem que ter o gosto por viagens e ser bastante viajada, podemos colocar assim. Mas qual que é a importância de ter a formação em turismo? É o conhecimento, né? A palavra-chave é essa, é o conhecimento, porque a universidade, ela vai te dar essa base, né? Do conhecimento, do que o turismo, né? Enfim, pode promover dentro de cada área e respeitar também as culturas, o outro, saber o seu limite. Então, e cada país, por exemplo, cada cultura, né, tem suas regras, sua linha a seguir.
Então a gente não pode simplesmente falar, olha, eu gosto de viajar, vou levar um pessoal aqui para aquele país, né? E sem saber até onde você pode ir, os direitos e deveres, né, como viajante. Então tudo isso, a base vem ali da universidade, né? A parte teórica, ela é muito importante, e o conhecimento foi o que eu te disse. E justamente sobre o conhecimento, imagino que deve ser também muito importante, e é algo que está inserido nesse contexto do conhecimento, o turismólogo saber das histórias dos países em que você vai percorrer, vai passar dias, semanas, meses. Então você tem que estar sempre atualizada e saber um pouco da história de cada país, a história da Grécia, a história da África do Sul, enfim, é por aí também. É por aí também, é exatamente, Gustavo, o que você está dizendo. Porque a gente tem que ter, né, o que nós comentamos, o conhecimento. Você tem que saber até onde você pode ir. Por exemplo, eu sou brasileira, mas estou entrando em outro país. Então, eu tenho que seguir as regras e a linha daquele país. Sim. Eu não posso chegar, por exemplo, com a minha cultura, com as coisas, com os meus costumes, né, e querer que seja igual, porque Sim. não é, cada um é diferente. Então, assim, você tem que ter esse conhecimento prévio e você tem que ter essa linha tênue aí entre se divertir e respeitar o outro, porque isso é muito importante em outros lugares. Talvez... Imagino eu como leigo, você pode me corrigir caso eu esteja errado, tá aí a grande diferença do famoso guia turístico que fica ali dentro dos ônibus, dentro dos hotéis, acompanhando os passageiros, as pessoas que estão se divertindo em algum local, em alguma cidade, em algum país, com um turismólogo, porque imagino que, e até por experiência própria, que o guia turístico, ele não necessariamente precisa ter um embasamento, um conhecimento muito aprofundado sobre uma região, sobre algo que aconteceu há anos dentro de uma cidade. Já o turismólogo não. Ele tem que ser ali praticamente, modéstia à parte, falando um professor de história para quem está indo conhecer uma cidade ou um país. É mais ou menos por aí? Não, assim, na verdade, o guia de turismo é aquela pessoa que vai o próprio nome fala, né? Ela vai te guiar Sim. por aquele lugar onde você escolheu. Funciona assim. E ele sim, ele tem que saber sim da história do lugar, Também. ele tem que saber então você está me da corrigindo. cultura. Não, mas é normal as pessoas terem mesmo. Ele tem que saber sim, porque afinal de contas é ele que vai te mostrar, né, o lugar, é ele que vai contar para você o que aconteceu ali, enfim. E o turismólogo é aquela pessoa que vai estar organizando para que aquela viagem aconteça, Sim. de fato. Então, é como se fosse um back-office. Eu estou por trás ali, nos bastidores, no meu escritório, organizando para que toda aquela, os acontecimentos, os passeios, né, os lugares que você está visitando, para que tudo isso ocorra de uma forma perfeita e sem surpresas. Enfim. Essa parte corta. Não, E sobre a questão de você já estar inserida na área há bastante tempo, já viajou e conhece vários lugares, vários países diferentes. Teve alguma viagem para algum determinado país, para alguma cidade que te marcou mais, seja aqui dentro do Brasil ou até mesmo fora? Eu completei, no final do ano passado, 40 países. Para mim foi uma felicidade imensa, porque era uma meta pessoal que eu tinha colocado. Sim. E eu completei esses países com o Egito. E assim, Lara, particularmente, eu gosto muito de países exóticos Sim. e países onde a gente possa absorver ao máximo a cultura e a história do lugar. Né? Então, assim, eu amo a África do Sul, que eu acho que é um país que permite, né, fazer essas coisas, né, que eu citei. Sim. Amo também a Tailândia, porque além da questão cultural, histórica, também reúne belezas naturais incomparáveis. Tem as ilhas, claro. As praias, que são lindíssimas. Para mim, esses dois me marcaram mais. E agora, por último, o Egito, também, que é o berço da civilização. E a gente esteve lá com um grupo que foi maravilhoso. Eu acho que tocou a todos, porque o que nós vimos, assim, a olhos nus ali de frente, foi uma coisa impactante. Eu acho que é aquela questão, assim, que a gente estava até conversando anteriormente. Sim. A coisa que fica gravado na nossa memória e que ninguém te rouba, né? É uma experiência para a vida toda. Lembrando que o turismólogo, muitas pessoas podem pensar que vai para poder aproveitar a lazer, mas não, ele vai como um profissional. Mesmo você, por exemplo, indo em alguns países que você sonhava em ir, é claro que você vai precisar guardar aquele gostinho de querer ir, de poder conhecer, de querer aproveitar para uma viagem particular, quando você estiver de férias ou com o tempo, mas o turismólogo, é lógico que imagino que deve ter essa sensação, né, de ver as pessoas ali gostando, querendo conhecer vários lugares, e você ali tem que manter a postura profissional. Assim, quando eu vou acompanhando grupos, que a gente faz isso periodicamente,
A gente vai com essa postura profissional, claro, porque a gente está ali trabalhando. A palavra certa é a gente está trabalhando. E as pessoas confundem um pouquinho, é normal, porque a gente está viajando, né, postando fotos, vídeos, e as pessoas falam, olha, mas como ela está se divertindo. De certa forma, eu me divirto também, porque eu amo o que eu faço, né? É sempre bom estar acompanhando os nossos grupos. A gente tem eu falo que eu tenho uma sorte danada de só andar com gente bacana mesmo, porque assim, os nossos grupos são sensacionais. E então, tem essa parte, mas tem sim a parte que é super profissional, porque é a gente que cuida de tudo, né? Da questão de documentação para entrar no país, orientação aos passageiros, o contato direto com os nossos fornecedores, guias locais, toda a estrutura do roteiro, por onde vamos passar, toda a organização. Então, quem faz essa parte somos nós. Lara, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma honra te conhecer e conhecer e saber um pouco mais sobre essa área do turismo e principalmente a profissão, né, de alguém que é formado em turismo e, consequentemente, podemos chamar de turismóloga, como é o seu caso. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Gustavo. E as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Eu agradeço e convido vocês também a conhecerem a Boutique do Turismo, a nossa agência, e quem sabe participarem dos nossos grupos que vêm por aí em 2022 e 2023. Obrigado mais uma vez, Lara. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais!